16 ao 18. Todo mundo encontrou? A palavra do Senhor diz assim nessa noite: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar. Nessa noite, um culto de libertação. E o Senhor, Ele me trouxe essa mensagem, essa palavra, para estar passando para a igreja. E a maior libertação da alma do homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que liberta o cativo. A palavra de Deus é aquela que tira o homem das trevas e leva para a luz. A palavra de Deus nessa terra é a única que tem o poder de levar o homem para a glória. É a palavra de Deus. Glória a Deus. E nessa noite a palavra do Senhor vai nos relatar sobre Paulo. Quem foi Paulo? Quem era Paulo? Paulo, aquele que perseguia quem pregava essa palavra. Paulo, aquele que pregava carta do sacerdote para perseguir a igreja. Mas Paulo, aqui agora, Paulo já teve um encontro com o Senhor. Paulo já homem de Deus, não perseguidor. A palavra diz que ali ia Paulo, e eles estavam indo para o lugar de oração. E a palavra diz que quando ele saiu para esse lugar de oração, Paulo no caminho ele já tinha libertado, ele já tinha tido um encontro com a mulher chamada Lídia. E a palavra diz que ali está Paulo, voltando um pouco no versículo 13. Por isso eu falei, deixa sua Bíblia aberta, no versículo 13, voltando um pouco. A palavra diz que no sábado ele saiu para orar. E a palavra diz que ali uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, a palavra diz que essa mulher era temente a Deus. E quando essa mulher, sendo temente a Deus, a palavra diz que ela escutava Paulo. Ela parou para escutar Paulo. No versículo 14 fala, e ali o Senhor abriu o coração para que ela entendesse a palavra do Senhor. E aquela mulher, ela deu um entendimento, ela entendeu. E a palavra do Senhor vai dizer que ali ela faz um convite para Paulo ir até a casa dela. E a palavra do Senhor diz que ali estava Paulo. E é a casa dessa mulher, toda a casa, a palavra diz no versículo 15, que a casa dela recebeu a palavra do Senhor.
E a casa daquela mulher recebeu o batismo, e ali o Senhor, através da palavra que Paulo pregou àquela casa, a palavra diz que aquela família foi alcançada pela palavra do Senhor. Então nessa noite, o que alcança a minha casa, a sua casa, é a palavra do Senhor. Não foi Paulo, mas Paulo foi instrumento. Como eu e você somos instrumento nessa geração para pregar essa palavra. E ali quando Paulo entra na casa dessa mulher, a família é alcançada, é batizada. Aí no 16 a palavra diz que Paulo, ele sai novamente, ele vai ao lugar de oração. Paulo ele sai dali no intuito no 16, mas eu venho para ir ao local de oração. Mas no caminho Paulo, no 16 você pode ler, Paulo se depara com outra situação. Onde a palavra diz que uma jovem possessa de espírito adivinhador vai até Paulo e vê Paulo. A palavra diz: a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. A gente vai ver algo na vida dessa jovem. Você pode ler e conferir o que eu estou falando. Essa jovem estava possessa de um espírito de adivinhação, um espírito adivinhador, aonde dava grande lucro aos seus senhores. Então essa mulher era usada pelo espírito adivinhador. Ainda tinha homens maldosos que usavam aquela mulher para lucrar sobre aquela mulher. E a palavra diz que aquela jovem, ela ia seguindo Paulo, e durante muitos dias ela ia gritando atrás dele. No 18 vai dizer: isto repetia por muitos dias. O que ela repetia? O que está no versículo 17. Essa jovem, ela não adivinhou o que Paulo era, ela falou uma verdade. Porque até os espíritos malignos sabem o Deus Criador do céu e da terra, quem Ele é. Até aquilo que sabe quem é o Deus que nós servimos. E a palavra diz, no 17 vai dizer: seguindo Paulo e a nós clamavam dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. O Deus que nós servimos é um Deus tremendo. O adversário da nossa alma sabe o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Muitos homens não conhecem, muita criatura não conhece o seu Criador, mas os espíritos adivinhadores conheciam. Oh, glória, aleluia. Quem era Paulo? E o que Paulo estava fazendo? A palavra fala que durante muitos dias ela repetia, ela ia atrás de Paulo. E a palavra diz que Paulo ali, ele naquele momento de dias, Paulo ele fica indignado com aquela situação. Paulo ele teve discernimento. Paulo ele teve discernimento. Quem estava falando quem era Paulo e quem ele servia. Aleluia. Ele teve esse discernimento, meu amado. Paulo ele viu a situação que ele era uma jovem que estava escravizada, gerando lucro para os seus
senhores, usada pelo espírito de adivinhação. Glória a Deus. O espírito de adivinhação está aí hoje. Verdade. O espírito de adivinhação está no mundo hoje, através de homens que pregam essa palavra. E homem hoje que adivinha usando o nome de Cristo para gerar lucro, para ganhar dinheiro. Mas hoje está faltando discernimento de homens de Deus para consertar isso, como Paulo libertou aquela jovem. Paulo agora liberta aquela jovem. E Paulo liberta aquela jovem, não foi em nome dele, não foi em nome de Apolo. Ele vai dizer: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Aleluia, Deus. Retira-te dela. Verdade. Quem era Paulo, irmão? Paulo ele cresceu no pé de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Paulo era um homem estudado. Paulo ele tinha um conhecimento. Paulo ele entendia. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo, que ele caiu por terra, tirou as suas escamas, ele viu que aquilo de nada tinha valor. O que tinha valor hoje era o nome de Cristo. Que ali a palavra diz que em nome de Cristo ele libertou aquela jovem. Em nome de Cristo aquele espírito de adivinhação se retirou daquela jovem. Porque é o nome de Jesus que há mais de 2000 anos, até a fundar de tudo, é o nome de Jesus que tem o poder, é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que transforma. Aleluia, aleluia, Deus. É o nome de Jesus. Mas nós continuamos a leitura. Paulo liberta essa jovem no versículo 18. Mas no versículo 19 a palavra continua: ouvindo os seus senhores que desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e a presença das autoridades. Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios. Mas Jesus não falou que expulsaria a carne. O inimigo do homem mais perverso é a carne. O homem, a carne do homem, ela é mau. A carne do homem, ela é perversa. E ela não se expulsa, meu irmão, em nome de Jesus. A gente vai ver a situação que os espíritos de adivinhação se retirou em nome de Jesus. Mas a carne que gerava lucro, a carne que gostava de lucro, a palavra fala que eles pegou Paulo e Silas, e a palavra vai dizer que arrastaram Paulo e Silas para a praça na presença das autoridades. Sabe por quê, meu irmão? O evangelho que eu prego, o evangelho que eu conheço, ele não gera lucro, ele gera salvação e vida eterna na vida do homem. Eu não conheço, eu desconheço o evangelho que gera lucro. Eu desconheço Paulo, ele repreendeu aquilo que gerava lucro, porque era espírito de adivinhação. Mas a carne, o carnudo, aqui pegou Paulo, levou para a praça, e a palavra diz que ele arrastou a Paulo para uma praça, para vir pegar Paulo e Silas. E a palavra diz no versículo 20: e levando aos pretores, às autoridades, disseram: esses homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. As autoridades, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E
Então aqui a gente vamos ver, meu irmão, o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho quando liberta, o Evangelho quando entra na vida de um homem. Ele liberta o homem da escravidão. Ele tira o homem da garra de Satanás, se liberta e faz algo novo na vida do homem. E agora Paulo ele está apanhando por quê? Porque ele libertou em nome de Cristo. Ele libertou em nome de Cristo. Paulo ele não foi levado no pedestal para um hotel de 5 estrelas. Paulo não foi mandado para ele depois daquele culto maravilhoso, daquela pregação. Não foi mandado um carro dele, do carro do ano para buscar Paulo. Paulo levou, foi porrada. Paulo foi levado, foi para o cárcere. Porque o Evangelho, meu irmão, é para nos libertar. E quando nós somos libertos pelo Evangelho, é como Paulo passou nessa terra. Paulo ele perseguia, mas quando Paulo caiu as escamas, Paulo entendeu o Evangelho. Paulo viu que quem tem Cristo não persegue, mas pelo contrário, ele é perseguido por causa do Evangelho de Cristo Jesus. É verdade. Aleluia. Ele é perseguido por causa do Evangelho que prega em nome de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque o Evangelho ele desmancha o castelo. O Evangelho ele desmancha a mentira. O Evangelho tira as máscaras. O Evangelho ele cura. O Evangelho ele liberta. O Evangelho não coloca homem em pedestal. Verdade. Paulo diz assim: eu sou um dos maiores pecadores, que não sou digno. Ele fala: eu não sou digno. E a palavra continua no 23, no 22: levantou-se a multidão unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara, e depois lhe daram muitos açoites, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo não deixa o homem no pedestal. O Evangelho de Cristo desmonta o castelo do homem. Paulo, quando ele era cego espiritualmente, Paulo ele perseguia. Quando as escamas caem, ele é perseguido. Paulo não foi perseguido pela mentira. Paulo não foi perseguido pelo engano. Paulo foi perseguido por uma verdade. Mas Paulo, quando a gente paramos para meditar na palavra, quando Ananias foi até Paulo, que Paulo estava ali, que tinha perdido a sua vista, o Senhor, a palavra dele, fala para Ananias: eu te mostrarei quanto esse homem deve padecer, sofrer, por causa da minha mensagem, por causa do meu nome, por causa do meu Evangelho. Eu te mostrarei. Então Paulo, o ministério de Paulo não teve momento de aplauso, momento de agenda cheia. Paulo não teve outdoor. Paulo não teve isso. Eita glória, aleluia. Paulo não teve isso. Aleluia, Jesus. O Evangelho é a espada que entra na carne, tem que destruir o meu eu, tem que destruir o nós, irmão. Para nós ir para a glória, nós temos que destruir o nosso eu, a nossa carne, o nosso eu sou, o nosso eu faço. Não. Mas pastor, que mensagem ruim é essa? É não, Glória a irmão. Deus. É a mensagem que cura, Oh, aleluia. é a mensagem que liberta. Glória a Deus. Aleluia. É um evangelho sem maquiagem, é só o que está escrito. A palavra fala que Paulo passou na casa de Lídia, libertou a família, e a família foi batizada, a família recebeu o Senhor, e aquela casa adorou o Senhor, e Paulo continuou a sua caminhada, e ali havia uma jovem escravizada. Sabe por que hoje, meu irmão? Hoje está mais fácil deixar um jovem escravizado, deixar alguém escravizado, de que libertar ele através de uma verdade. Sabe por quê? Porque acostumaram na mentira, e hoje quando a verdade
chega, meu irmão, quando a verdade chega, muitos se escandalizam e abandonam. Sabe por que abandona? Porque nunca bebeu da água da vida, como fala a palavra do Senhor. Como fala a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em João 6, versículo 35: aquele que vem em mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então quem sai é porque nunca bebeu, é porque nunca teve um encontro. A palavra diz, sabe o que, meu amado? Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. A verdade ela não machuca, a verdade ela não fere. A verdade, meu irmão, não vai ferir ninguém. A verdade, pelo contrário, ela liberta o homem dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que te machuca? As minhas verdades muitas vezes podem te machucar. As minhas verdades muitas vezes podem te ferir. Mas a verdade, que é o Evangelho, pelo contrário, a palavra fala: e conhecereis a verdade ela vos libertará. O meu povo padece porque ele falta o quê? O conhecimento de quê? Da verdade, da palavra de Deus. Paulo ele não precisou rodar no poder, Paulo não precisou rodar no mistério, Paulo apenas repreendeu em nome de Jesus. Não teve mistério, não teve um linguajar, não, Paulo não precisou. O Evangelho ele é simples, é a gente que complica. É a gente que complicamos as coisas. E Paulo ali, ele continua a jornada dele. A palavra diz que agora Paulo passou na casa de Lídia. A palavra diz que agora Paulo liberta essa jovem, leva uma baita de uma taca, leva uma baita de uma surra na praça pública, e ele é rasgado sua veste e leva uma baita de uma taca. E agora Paulo está indo para onde? Paulo agora está indo para dentro de um presídio. Agora Paulo, por causa do nome de Cristo, agora ele está indo para dentro de um presídio. No 24 diz: este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha o processo de Paulo. Paulo, depois de fazer tudo isso, entrar numa casa daquela mulher, de Lídia, depois Paulo libertar essa jovem. Agora, onde Paulo foi parar? Aonde Paulo foi parar? Glória a Deus. Mas Paulo, ele não fez maravilhas, ele não libertou. Paulo não fez algo tremendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora Paulo vai parar no cárcere. Ô meu irmão, vou falar para você de todo o meu coração. Se esse tempo fosse hoje, muito negro não teria nem canal no YouTube, nem porta estaria levantada. Eu vou te falar a verdade, meu irmão. Eita glória. Meu irmão, o Evangelho é por rede na Moreira. O Evangelho não é tapinha nas costas. Eu não consigo ver esse Evangelho de tapinha nas costas. Eu não consigo. Se você conhece depois dessa palavra, assim, não, pastor, está aqui. Jesus, ele veio e passou processo. Pedro passou processo. João passou. Tiago passou. Estevão passou. Todos eles passou. Timóteo passou. Lucas passou. E 2025 é diferente. O Evangelho mudou. Os homens de Deus mudou. Eu acredito que não, meu irmão. Glória a Deus. Eternamente, meu irmão. Eternamente. Imagina o Paulo. Glória a Deus. Hoje, agenda de 31 dias nas igrejas. Pedro, agenda de 31 dias na igreja. Quem acredita que eles teriam? Eu não acredito, meu irmão. Glória a Deus. Porque o evangelho que eles pregavam é o evangelho de Cristo. Ou você se converte ou você se converte. Não era o evangelho que é assim mesmo. Hoje eu vejo pessoas falar: se você está na presença de Jesus e você não é perseguido, esse evangelho está errado. Mas a pessoa é perseguida pela mentira, por causa do pecado, por causa do engano, e está dizendo que é evangelho. Não, pelo contrário. O evangelho, meu irmão, o evangelho, quando é perseguição,
perseguição pelo Evangelho não é fofoquinha. O irmão não me deu paz, eu vou sair da igreja porque ninguém falou que não. Isso aí não é perseguição não, irmão. Isso aí é falta de educação de irmãos que não tem entendimento. Isso aí não é perseguição não. Perseguição é quando a pessoa é libertada em nome de Cristo Jesus. O Evangelho. E a palavra diz que Paulo ele foi para o cárcere. E a palavra diz que ali foi um louvor. Paulo ele foi louvar e orar a Deus. Paulo saiu para um lugar de oração, mas ele terminou indo orar na cadeia. Paulo saiu para um lugar de oração, mas a oração de Paulo foi dentro de uma cadeia. Por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. Jesus ele está voltando, meu amado. Jesus ele está à porta. Jesus ele está vindo. Jesus ele virá. E se hoje Jesus se vestisse de um assessor de muito pregador e ligasse para alguém, muito seria reprovado. Porque antes de ir tem que mandar o Pix, tem que mandar o dinheiro, tem que mandar o cachê, manda 50%, quando terminar passou de 50%. O Evangelho de Cristo não é moeda de troca. Deus, eita glória, aleluia. Não é moeda de troca. A troca de Paulo, misericórdia. Será que eu ia pregar no outro dia na praça? Levasse uma baita de uma peia, passasse a noite na cadeia, apanhando, perna amarrada, será que eu ia louvar, ia chorar, murmurar? Ah, Jesus, que Deus é o Senhor prega o seu nome, o Senhor deixa eu apanhar, o Senhor deixa eu passar pela prova. Que evangelho é esse? Como eu vou servir o Senhor? Eu vou servir um Deus que me deixa apanhar? Não, Paulo não. Aleluia, meu Deus. Paulo ele foi louvar. Paulo e Silas foi louvar dentro do cárcere. Louvar porque alegre que lá atrás uma família recebeu o Evangelho. Alegre que uma jovem foi liberta de um espírito enganador. Ele foi louvar porque agora Deus já tinha outro propósito dentro daquela cadeia. Já tinha outra família dentro de uma cadeia para ser alcançada pelo Evangelho. Deixa eu falar para você nessa noite, meu amado. O corpo de Paulo estava preso, mas a alma estava livre. Paulo estava preso o corpo, mas a sua alma estava livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A libertação, meu amado, muitas vezes o mundo está liberto o corpo, mas a alma está aprisionada. Muitas vezes lá fora está solto, mas a alma está aprisionada. Deixa eu falar para você, mesmo que o meu corpo, mesmo que o seu corpo esteja nas grades, esteja na corrente como Paulo, a nossa alma, o nosso espírito, ela está livre para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exaltar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora a palavra do Senhor no versículo 26 e 27 vai dizer: depois que eles oravam e louvavam o Senhor, no 26 vai dizer: de repente sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus vivo. Paulo ele estava ali. Ele começa a orar ao Senhor, ele não deixou de orar, ele saiu para orar e ele orou ali mesmo, e ali mesmo ele ora ao Senhor, ali mesmo ele louva ao Senhor, e a palavra fala que as cadeias foram quebradas. E o interessante, meu amado, que quem tem Jesus, as cadeias quebram não só na sua vida, mas quem está perto de você, porque a palavra fala que aqueles que estavam ouvindo, foi quebrada as cadeias, foi quebrada as correntes, e ali aquele Paulo que estava preso, aqui nós vemos que Paulo estava preso o corpo, mas ele estava livre espiritualmente, porque ninguém pode parar aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro, ele tinha a liberdade de entrar e sair. Paulo, ele estava preso. Mas aqui nessa situação nós vamos ver que quem estava preso não era Paulo, era o carcereiro. Porque o carcereiro, quando ele chegou, viu abertas as portas, ele se desesperou. Ele pegou a sua espada e ele ia tirar a sua própria vida. Ele ia antecipar algo que ele ia ter que pagar para aquilo. Porque se os guardas deixassem alguém fugir, ele pagava com a sua vida. E ali Paulo gritei: não faça isso. Nós não fugimos, estamos aqui. Quem faz isso, meu irmão? Na madrugada, as cadeias abertas, alguém preso ia esperar virar o dia, duvido. Mas Paulo não estava importando para o corpo. Paulo, ele não estava importando para o seu corpo. Ele estava importando pela vida daquele carcereiro. Porque quando Paulo, ele grita aquele carcereiro, a palavra diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou diante de Paulo e Silas. Então esse carcereiro, primeiro que ele pediu uma luz, acendeu a luz. E a palavra diz que agora ele vai perguntar para Paulo, depois trazendo-os para fora, de: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo saiu no processo para oração, entrou na casa de Lídia. Paulo continuou, libertou uma jovem e foi parar na cadeia. Agora, dentro de uma cadeia, Paulo ganha toda uma família para Cristo Jesus, através do Evangelho, através da palavra, através do Cristo que Paulo servia. No 32, eles lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Olha a situação, olha o processo, olha o caminho que Paulo teve que trilhar, por causa de vidas, por causa de almas, por causa de famílias que tinha que ser alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Momento nenhum Paulo pregou bênção. Paulo pregou que eles iam ganhar isso, que eles iam ganhar aquilo, que eles iam conquistar isso, que a vida deles ia mudar, que eles não teriam mais problema, que eles não teriam mais... Não, Paulo em momento nenhum pregou esse evangelho. Momento nenhum Paulo falou: vem que seus problemas vão acabar, vem que não. Paulo não pregou isso, porque nem os problemas de Paulo acabou. Paulo apanhava, Paulo era xingado, Paulo era chicoteado, Paulo era preso, Paulo passava por tudo isso. Então Paulo, ele não pregou: vem que vai mudar. Pelo contrário, quando Paulo se converteu, ele perdeu aquele poder que ele tinha. Paulo mandava, Paulo desmandava, Paulo prendia, Paulo fazia tudo. Mas quando Paulo veio para Cristo, Paulo entendeu o que era o Evangelho. Paulo entendeu que aqueles que ele perseguia, hoje Paulo estava no lugar, passando aquilo que ele fazia contra, agora ele estava sendo perseguido. Agora ele estava sendo perseguido.
quê? Ele perseguia e tirava vidas. Agora Paulo, ele estava indo perder a sua própria vida para ganhar vida. Meu Deus. Meu Deus. Aquele Paulo que estava no grande, a palavra diz. Quando a palavra diz para mim e para ti, a palavra do Senhor vai dizer que havia uma grande perseguição sobre a igreja. E ali essa grande perseguição, a palavra diz que Estevão, ele foi apedrejado e Paulo estava ali presente. E Paulo, aquela grande perseguição contra a igreja, Paulo, ele pega a carta e vai perseguir a igreja. A igreja, ela nunca foi aplaudida. A igreja, ela sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida, meu irmão. A igreja, ela sempre sofreu a perseguição. E a palavra do Senhor, para me finalizar, mais Atos 21, no versículo 10 ao versículo 13 também diz: demorando nós ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou-lhe isto dizendo: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, entregarão na mão dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eita glória. Deus. Paulo já estava vindo de uma baita peia de cadeia, de um sofrimento, e mais sofrimento que a palavra vai falar. E agora que um profeta, a palavra vai falar, que o próprio Espírito Santo fala: Paulo, você está indo para Jerusalém. O que te aguarda em Jerusalém é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é peia, é porrada, é chicote, é sofrimento. O que Paulo não vai. E a resposta de Paulo é uma só. No 13, Paulo fala: olha, então ele respondeu: o que fazer? Chorando, quebrantando o meu coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Glória a Deus. É duro, meu irmão. É dura, essa palavra ela é dura, porque o Evangelho ele nos pede renúncia. O Evangelho ele nos pede renúncia. Pelo pouco que eu leio, que eu conheço e estudo a palavra de Deus, eu não consigo enxergar esse Evangelho e esse Evangelho de hoje em dia, botar junto com esse Evangelho e dizer fechou. Eu não consigo enxergar esse Evangelho com esse Evangelho que hoje tem corrido pelo Brasil afora. Eu não consigo. Porque nós vemos uma realidade aqui dentro, nós vemos uma realidade. Jesus, quando enviou, disse e falou: olha, vai pregar o Evangelho e vocês serão odiados por causa do meu nome. Se eu prego o Evangelho e todas as religiões me aplaudem e gostam, e tanto cristão como não cristão aplaude e gosta, aonde está o erro? Aonde está o erro?
Está certo ou está errado? Se eu prego o evangelho, tanto pessoas que vivem na prática do pecado estão me aplaudindo, tanto santo como ímpio, tanto profano como todos me aplaudindo. Parabéns, pastor, que palavra abençoada. Onde está o erro? Se os homens de Deus, aqueles que morreram por causa da palavra, não teve isso. Tem países que outrora era liberado pregar o evangelho. Hoje culto é escondido, como foi no tempo da palavra. E quando Pedro estava preso, a igreja estava escondida, orando e cultuando ao Senhor, orando por Pedro. Cristo está vindo, irmão. Está chegando o momento dos cristãos, até sair com a Bíblia dessa na rua, será perseguido. Vamos nos alimentar da palavra, vamos buscar, vamos descer em oração. É momento de buscar, é momento de vigiar, é momento de estar atento à palavra do Senhor. O espírito de adivinhação está aí pregando como boca de Deus e homem de Deus. E a palavra ela é pura, genuína, não muda e não mudará, e ela vai se cumprir. Que nessa noite, essa é a palavra de libertação para a minha e para a sua vida. O qual sem a santidade ninguém verá a face do Salvador, do Criador. Amém?